Olá a todos, meu nome é Taylor Baldino Barea, faço a disciplina de Ciência e Tecnologia dos Materiais com o professor Juliano e eu vou fazer meu trabalho da disciplina sobre pintura automotiva. Bom, então, hoje eu vou falar sobre a pintura automotiva do ponto de vista da ciência e tecnologia dos materiais. A gente vai analisar não só o processo da pintura, mas principalmente os desafios que aparecem quando a gente pinta materiais diferentes, como carroceria metálica e os para-choques plásticos, e por que muitas vezes eles apresentam diferenças de cor mesmo sendo pintados na mesma linha de produção. Aqui no slide eu peguei como exemplo um Fiat Palio. A gente dá exemplo aqui, dá pra ver na coloração que esse carro tem bastante repintura. Dá pra ver a diferença de tonalidade da porta para a lama, dessa outra porta aqui de trás, olha a diferença. Mas aqui quero comentar é a parte dos carrocerias metálicos. O que seriam as carrocerias metálicas? O que seria basicamente todo o carro, tirando os para-choques. Claro, vai ter a parte dos espelhos ali, mas são partes menores. A grande diferença está aqui, ó, da parte metálica para a parte de plástico, que vai ser o assunto que eu vou abordar. Bom, então a introdução. A parte da pintura de um automóvel vai muito além da estética. Ela protege o veículo contra corrosão, intempéries e desgaste mecânico. Porém, para a gente poder garantir um acabamento uniforme, de uma só cor, a gente tem que entender como os materiais se comportam, durante o processo da pintura. E a ciência dos materiais acaba nos permitindo entender como cada substrato, tanto metal ou polímero, reage à limpeza, adesão da tinta, a sua cura, e luminosidade. Isso acaba explicando a origem de vários problemas encontrados no setor automotivo. Agora aqui eu vou falar sobre a parte dos metais da carroceria e do para-choque. Aqui na carroceria, predominante em aço, mas tem alumínio também. Então, são superfície metálica, ela tem alta condutividade térmica e rígida e estável durante a cura da tinta. Já o para-choque é parte do plástico, tanto em ABS como PP. Ele é um material polimérico, ele tem baixa energia superficial, ele dilata mais com temperatura e ele pode causar variação de cor após a pintura. Então, a carroceria normalmente é produzida em aço e alumínio, seus materiais metálicos com alta energia superficial, e ela tem excelente adesão à tinta. O comportamento dimensional ela acaba sendo mais estável, principalmente durante a curva, como eu comentei. Já no para-choque, os materiais são de baixa energia superficial, ele acaba sendo mais difícil de pintar, porque absorve menos a tinta, tem maior dilatação com calor. Então essas diferenças acabam fazendo com que a tinta se comporte de um jeito no metal e de outro no plástico, por isso que deu aquela diferença como eu mostrei na primeira foto lá. Claro, ali já era um carro tinha seus anos de uso, mas muitas vezes o próprio carro já sai direto da concessionária, pintado na mesma fábrica, já sai com diferença de tonalidade. Então, isso acaba explicando ali, porque muitas vezes acaba não confirmando perfeitamente a cor do produto final, Agora o processo de pintura. Vou falar primeiro dos metais. Aqui nessa foto que eu peguei acredito que seja de um Chevette, eu peguei da internet a foto. Ele pode ver aqui que ele já está esmerilhado, já está direto na lata, como a gente chama, na parte crua. Aqui por cima foi dada uma espécie de tinta, ela é mais para poder dar correção a hora que for lixar, aonde for pegando o taco, o grão da lixa, e onde for saindo as marcas tudo certo, onde for ficando, sabe que está com imperfeição, tem que continuar. Bom, o processo da pintura ele é mais padronizado, A primeira tem a fosfatização, que ela faz toda a preparação da superfície, para poder ter adesão. Depois vem o primer eletroforético, que a gente chama também de KTL. Ele cria uma camada anticorrosiva, uniformemente. Depois a gente aplica o primer, o tão conhecido fundo, que ele acaba corrigindo. A gente faz todo o lixamento do primer, retira todas as imperfeições, e depois a gente vai para a base da tinta. Enfim, branco, preto, amarelo, vermelho,
azul, enfim, essas cores da base da tinta, para aí sim poder dar o verniz, que é o que vem o brilho e protege o carro. Essa, na minha opinião, é a parte mais importante do verniz, que é o que define toda a pintura do carro. Claro que ali, aplicando verniz, tu consegue ter toda uma noção. E caso tenha ficado alguma imperfeição para trás em alguma das etapas anteriores, no verniz ele vai evidenciar ainda mais. Por isso que é importante, né, ter atenção e detalhe em cada etapa do processo. Bom, agora eu vou falar da parte do plástico. Aqui nas pinturas do plásticos já é uma parte de um processo mais complexo, né? Primeiro a gente tem que fazer uma limpeza profunda e aplicar os agentes antistáticos, porque o plástico ele acaba acumulando carga eletrostática e isso atrapalha o depósito uniforme da tinta, né? Então muitas vezes a superfície ainda precisa de tratamento extra, como chama, plasma ou um primer promotor de aderência, especialmente porque o plástico tem pouca afinidade com tintas convencionais. Então depois a gente aplica a base colorida e o verniz, como já havia comentado no processo anterior do plástico, do processo anterior nos metais. E aí isso que muda a diferença. Bom, próxima coisa, a questão e assunto do qual meu trabalho levantei. Por que a cor fica diferente? Aqui eu acabei pegando um outro exemplo da internet de um carro, né, que ele estava assim, foi feita toda a preparação, né, a reforma do para-choque, foi tirada as raspaduras, imperfeições que tinham. Porém, mesmo com a pintura nova, olha a diferença de cor. Aqui o para-choque, parte plástica, e aqui a coluna lateral do carro, né, parte metálica. Dá pra ver claramente a diferença de cor. Então eu quis trazer esse exemplo aqui para evidenciar ainda mais, né. Então, né, por que a cor acaba ficando diferente? A diferença de cor entre a carroceria do para-choque é um fenômeno comum e tem mais de um motivo, né. Um deles seria a dilatação térmica, que é enquanto o metal quase não se move com o calor, o plástico acaba expandindo e contrai muito mais. Isso altera a forma como a tinta cura. Além disso, os metais absorvem solventes de maneira diferente. O plástico demora mais para liberar solventes, que acaba afetando o brilho do tom final. Outra causa é a própria textura de superfície. O plástico pode formar micro ondulações, mudando a forma como a luz é refletida. E mesmo com a mesma tinta, o resultado pode parecer mais claro ou mais escuro. Então, né, muitas vezes, né, que reclamam que o problema é do colorista ou do próprio pintor, então não é, o problema não é na tinta, acaba sendo no material em si. Os principais problemas a gente pode citar que é a diferença perceptível na tonalidade, como eu comentei, entre a carroceria e o para-choque, que é mais visível para o consumidor, né? Mesmo a pessoa sendo leiga no assunto, ela consegue ser mais perceptível essa parte. Mas acaba tendo outros também, como principalmente em cor prata, como manchas, a perda do brilho, a textura irregular e até falhas na adesão, como o descascamento. Esse descascamento ele é mais comum na parte plástica, por isso que a gente tem que aplicar um selante, principalmente nos para-choques, senão ele começa a descascar, como se fosse uma tinta mesmo descascando, como se puxasse fosse um adesivo, sabe? Por isso que é bom aplicar esse selante. Além disso, a pintura em plástico é muito afetada pela eletricidade estática, que pode atrair partículas e provocar imperfeições. Tudo isso evidencia a importância de controlar não apenas o processo de pintura, mas também a preparação da superfície. Bom, a parte de soluções modernas, pessoal. A indústria automotiva evolui bastante para poder minimizar essas diferenças. Hoje existem tintas desenvolvidas especialmente para terem o mesmo comprometimento visual, né? Tanto no metal como no plástico. Tem também um controle mais rigoroso na espessura da aplicação, principalmente com pistolas robotizadas, que acaba sendo dá uma boa ajuda, porém o custo é muito alto. E tem também os promotores de aderência, que acabaram ficando mais eficientes. E tem a tal das cabines de pintura, que acaba ajudando bastante, tanto, né, no recolhimento de sujeiras, como na temperatura do ar. E apesar de tudo isso aí, as diferenças de cor ainda pode acontecer, por isso que é um processo bem complicado.
Claro, tu tendo uma pistola, né, de alta performance, uma cabine de pintura de primeira linha, acaba ajudando bastante, porém ainda pode acontecer essas coisas. Então, conclusão, né, que a gente tira disso, que a ciência dos materiais ela é fundamental para compreender que a pintura automotiva continua sendo um desafio. Metais e plásticos se comportam de maneira completamente diferente em cada etapa do processo, desde a adesão até a cura térmica. Isso afeta diretamente o acabamento final. Então, as tecnologias modernas conseguem minimizar esses problemas, mas não eliminá-los completamente. Por isso, quando vemos um carro com um pequeno contraste entre carroceria e para-choque, isso é resultado de limitações naturais dos materiais e não necessariamente um defeito de pintura. Bom, pessoal, e essa seria a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos.